Glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus pela sua vida. É bom estarmos aqui mais uma quarta-feira, no culto da vitória, podendo adorar o Senhor, prestar culto a Ele. Como eu sempre falo, tem muitos lugares e coisas boas a serem feitas, porém nenhum deles se compara a estarmos na casa de Deus, podendo adorar, porque Ele é merecedor e digno. Você pode dar um forte aplauso a Ele aí mais uma vez nessa noite? Glória a Deus. Aumenta aqui para mim, Júnior, por favor, por gentileza, senão no final acaba a voz. Você que tem alguém do seu lado, eu queria que você liberasse essa palavra só agora no início. Diz aí para ele: é hoje. Diz assim: é hoje. É hoje que eu vou pagar a tua janta. Diz aí para ele. É hoje, Portela. Não tem ninguém do outro lado não, então tu paga a minha. Hoje eu vou pagar do Lucão. Você quer ouvir a palavra de Deus, irmão? Amém? Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, eu vou ler somente o versículo 14. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, pode mantê-la. Nós vamos discorrer aqui alguns capítulos e versículos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quero liberar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana, e eu tenho certeza absoluta que se você manter o seu coração aberto, você sairá daqui mais uma vez diferente e melhor do que como você chegou, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Não na minha, mas no poder da palavra. Como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E eu creio que vai ter cura, libertação, santificação, portas abertas, milagre sobrenatural pelo poder da palavra de Deus aqui nessa noite, nesse lugar. Segundo Crônicas 7,14, quem achou diz amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Me empresta rapidinho, alguns minutos a sua atenção, para nós voltarmos aqui a alguns capítulos, para entendermos o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro Crônicas, foi citado aqui pelo pastor Felipe, e eu falo também de vez em quando sobre o momento de oferta. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, Davi, ele faz oferta, né? Não só ele, mas todo o povo, para a construção do templo. E você sabe, eu já falei algumas vezes, transferindo para hoje, tudo que foi ofertado. Só Davi, melhor dizendo, se nós transformarmos aquilo que ele ofertou para a construção do templo, né, daí mais ou menos, aproximadamente 7, 8, 9, 10 bilhões de reais, foi o que Davi ofertou do seu tesouro pessoal para a construção do templo. Então no capítulo 29, você vê Davi fazendo a oferta para a construção do templo. Davi então faz uma oração, e no capítulo também 29 de 1 Crônicas, Salomão é ungido rei, e Davi morre, deixando um legado pacífico, você pode dizer pacífico, e preparado para a construção do templo. Davi então morre deixando um templo pacífico, preparado para que Salomão, seu filho, pudesse construir o templo de uma forma bem tranquila. E aqui eu aprendo a primeira coisa e compartilho com você aqui nessa noite. De vez em quando nós chegamos em algum lugar e alcançamos alguns lugares, né, e esquecemos que antes de nós passaram pessoas. Então o meu desejo nessa noite, nessa primeira lição, é que possamos ter sempre, irmão, um coração grato e uma memória boa. Sabemos que se chegamos até aqui, alcançamos algum lugar, passaram pessoas antes de nós. Essa igreja é o exemplo disso. O nosso pastor nos ensina isso e está sempre lembrando que antes de ele assumir a presidência dessa igreja, passou um homem chamado pastor José Santos,
que morou durante muito tempo dentro da igreja, com goteira dentro da sua própria casa, que abdicou da sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa igreja abençoada, com ar-condicionado, com uma cadeira acolchoada. Então que possamos levar isso também para a vida, que quando a gente alcançar alguns lugares, chegarmos em alguns lugares, nós possamos lembrar que antes de nós passaram pessoas, e que nós possamos ter boas memórias e coração grato, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Então Salomão só construiu o templo, só teve tranquilidade para construir, porque antes dele passou um homem que guerreou, que lutou, que fez a sua parte, e essa filial aqui também faz parte disso. Eu vi aqui a pastora Fátima, que estava aqui, o pastor Francisco, que iniciou essa igreja aqui na Barra da Tijuca, ainda na época do saudoso pastor José Santos. Começou num lugar pequeno, fazendo encontro. Depois veio o pastor Djalma, vieram outros pastores, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse lugar. Então guarde isso, aprenda isso. Se a gente chegou até aqui hoje, é porque homens fizeram a sua parte antes de nós, para que nós pudéssemos estar vivendo o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Tenha um coração grato, eu tenho certeza que Deus vai te colocar em lugares ainda maiores, em nome de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado. Você pode dizer um amém por isso, irmão? Então Salomão só teve a tranquilidade de construir porque antes dele teve Davi, que preparou tudo para que ele pudesse construir o templo. E nós entramos em 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 7, Deus manda Salomão fazer um pedido. Deus aparece a Salomão e pergunta a ele o que ele queria. No capítulo 1, ainda, no versículo 10, Salomão pede sabedoria para poder julgar o seu povo. Isso aqui é algo interessantíssimo. Eu sei que você conhece a história, estou só te lembrando para que possamos chegar no capítulo 7. Deus pergunta a Salomão o que ele queria. Ele podia pedir qualquer coisa, irmão, mas se coloca aí no lugar de Salomão. O que você pediria? O que eu pediria? Podia pedir qualquer coisa, que também não teria problema, não é pecado. Mas Salomão pede sabedoria e conhecimento para poder julgar o seu povo. Isso aqui, irmão, mexeu muito comigo. Porque Salomão não pediu sabedoria somente para uso próprio. Salomão não pediu sabedoria para ter privilégio sobre alguma coisa em alguma área da sua vida, não. Salomão pediu sabedoria para poder julgar o povo de Deus. Não pede somente para a grandeza dele, não pede para uso próprio, mas para servir ao povo de Deus. E esse pedido aqui chama a atenção de Deus. Aí no capítulo 1 ainda, versículo 11 e 12, Deus responde a Salomão: Salomão, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu honra? Por que você não pediu para eu matar os seus inimigos? Por que você não pediu bens materiais? Eu vou lhe conceder sabedoria, eu vou lhe conceder conhecimento, mas também vou lhe conceder riqueza, vou lhe conceder honra, também vou lhe conceder vitória sobre os teus inimigos, porque você pediu sabedoria para poder liderar o meu povo. E aqui eu aprendo uma grande lição, irmão. Se o povo de Deus entender isso aqui, se o povo de Deus entender isso aqui, se nós entendermos, irmão, o propósito que nós viemos cumprir aqui nessa terra, se você entender o que Deus tem para fazer em você e através de você aqui nessa terra, e aqui Salomão ensina essa lição, e Davi mais na frente, depois também de estar no ápice, Davi vai dizer e vai entender que ele só chegou aonde chegou por causa do povo de Deus. Então Salomão não foi o que foi, Davi não foi o que foi por causa deles, irmão, eles entenderam isso. Eles só chegaram aonde chegaram e foram quem foram por causa do povo de Deus. Se você entender, irmão, que tem propósito do Senhor para ser cumprido aqui nessa terra, Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Salomão então vai dizer: Senhor, me dá sabedoria e me dá conhecimento para eu poder julgar, para eu poder liderar o teu povo. Em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê autoridade para que o propósito dele seja cumprido através da sua vida, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam transformadas. Aí sim eu tenho certeza que todo o restante Deus é poderoso para acrescentar na sua história: riqueza, prosperidade, honra, vencer sobre os inimigos. Todo o restante vai acontecer, porque Deus é fiel e poderoso e vela em cumprir a sua palavra. Isso aqui me chama muita atenção, irmão, e também atraiu a atenção de Deus sobre Salomão.
no versículo 11 e 12 ainda do capítulo 1, por ele não ter pedido, né, riqueza, honra, morte dos seus inimigos, dias de vida, Deus dá a ele, concede sabedoria, conhecimento, riqueza, fazenda, honra. Agora escute isso aqui. Eu escutei uma vez, nesses cortes rápidos que passam do Instagram, não sei nem quem era, não sei o nome dos caras, ouvi rapidinho e passei. Eu sei que o cara era bilionário, porque ele falou que saiu na capa da Forbes uma vez, então bilionário ele era, conhecido, eu que não sei o nome. Ele vai dizer algo muito interessante nesse corte que eu ouvi. Ele vai dizer assim, conversando com outro cara: enquanto eu corria atrás do dinheiro, olha isso aqui, enquanto eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Mas depois que eu comecei a cumprir o meu propósito, e ele vai dizer alguma coisa sobre o seu propósito, que era de ajudar pessoas, de servir pessoas, ajudar pessoas a chegarem no seu objetivo, ajudar pessoas a prosperar. Aí ele vai dizer: quando eu comecei a cumprir o meu propósito, o dinheiro começou a correr atrás de mim. Olha o que esse cara vai dizer, irmão. E é o que aconteceu na vida de Salomão. Salomão não estava preocupado em sabedoria para ficar rico, para o seu uso próprio, não. Salomão pediu sabedoria para direcionar, para ajudar e liderar o povo de Deus. E porque pediu isso e cumpriu o seu propósito, todo o restante se tornou consequência na vida de Salomão. Irmão, entenda isso aqui em nome de Jesus. Aprenda com esse bilionário. Enquanto ele corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria dele. Mas quando ele entendeu e começou a cumprir o seu propósito, o dinheiro começou a correr atrás dele. Ei, irmão, cumpra o seu propósito nessa terra. Cumpra o seu propósito nessa terra, que todas as coisas vão ser consequências na sua vida. Eu declaro mais uma vez: se você cumprir o teu propósito nessa terra, irmão, prosperidade do céu sobre a sua vida. Eu declaro portas abertas, eu declaro surpresas, eu declaro colheitas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cumpra o seu propósito, irmão. De vez em quando a gente fica por aí perambulando, para lá e para cá, igual um zureta, batendo cabeça, correndo atrás de dinheiro. Não que não devemos, irmão, fazer a nossa parte, trabalhar, claro que temos que fazer em nome de Jesus. Porém, existe algo maior, mais importante, que é cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Você não foi chamado por Deus, você não foi colocado nessa terra só para se tornar um milionário e bilionário, não. Eu declaro que você vai se tornar um milionário e um bilionário, se Deus quiser. É o desejo do meu coração. Mas entenda que o maior propósito não é esse. Deus não te fez bonito desse jeito, irmão, com essa saúde. Deus não te deu tudo que você tem para que você somente conquiste coisas, para que você construa um império, não. Mas é para que através de você pessoas sejam abençoadas, para que através de você famílias sejam abençoadas, para que através de você o reino dele seja expandido, vidas sejam alcançadas, famílias. Entenda isso, cumpra o seu propósito e Deus fará grandes coisas na nossa história. Eu creio que em nome de Jesus tem grandes coisas da parte do Senhor para acontecer sobre o povo da Devec Barra. Isso aqui é só o início. Nós viveremos o extraordinário, nós viveremos o sobrenatural. Você vai cumprir o teu propósito, você vai ganhar vidas para Jesus, você vai priorizar o reino, e por causa das tuas atitudes, Deus fará o extraordinário, o sobrenatural. Só quem crê nisso, irmão, toma posse e diz aí um glória a Deus, um aleluia. Em nome de Jesus. No capítulo 2, inicia, até o capítulo 5 de 2 Crônicas, é a construção do templo. Você vai ver do capítulo 2 ao 5, toda a construção, detalhe por detalhe. Capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão faz uma linda oração, irmão, depois você lê com calma em casa. 2 Crônicas, capítulo 6. Que oração que Salomão faz? Depois do templo já está construído, um templo monumental com ouro, prata, pedras preciosas, linhos finos, algo fenomenal. Salomão então se coloca diante do altar, ele se coloca diante do povo, se prostra de joelho e começa a fazer uma linda oração. A primeira coisa que Salomão faz está no capítulo 6, versículo 14, diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra como tu,
que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti e todo o seu coração. Então Salomão começa a oração depois do templo pronto diante do povo, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Que oração, irmão, depois você lê com calma, que eu tenho certeza que você vai ficar impactado assim como eu. Senhor, não há Deus igual a ti, em cima nos céus e embaixo da terra. Só o Senhor é Deus e não existe outro. Ele reconhece a grandeza e a soberania desse Deus. Salomão então, ele começa a orar e pede a presença do Senhor sobre aquele lugar. Até porque, escute isso, não adianta nada um templo monumental se a presença do Senhor não estiver presente. Não adianta nada um templo fenomenal sem a presença de Deus. É por isso que ele vai dizer: Senhor, não há Deus como o Senhor nos céus nem na terra. Que a tua presença, que os teus olhos estejam sobre esse lugar de dia e de noite. Salomão vai orar. Que os teus olhos estejam sobre esse lugar de dia e de noite. Porque se a tua presença não estiver aqui, se os teus olhos não estiverem sobre esse lugar será só mais um lugar. Esse prédio será só mais um prédio. Esse ambiente será só mais um ambiente. Porque o que muda tudo desse lugar é a tua presença. E eu falo isso aqui de vez em quando em algumas mensagens e eu vou repetir. Tudo que nós precisamos é da sua presença. Não adianta nada nós termos uma igreja bonita e aconchegante como essa. Não adianta nada. Não somos contra, somos a favor, por isso fazemos e vamos continuar fazendo. E tudo que podemos melhorar, estamos melhorando. Estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Porém, não adianta nada essa cadeira que você está sentado. Não adianta nada esse ar-condicionado para que possamos ter um clima bom. Não adianta nada esse microfone novo, muito bom, que está me ajudando muito. Não adianta nada essa caixa de som, que são caras, boas, bonitas, importantes. Não adianta nada esse jogo de luz, esse telão de LED que também é caro. Não adianta nada tudo isso se a presença dele não estiver nesse lugar e nessa casa. Senhor, que os teus olhos estejam sobre esse lugar, que a tua presença seja real. Aí ele vai dizer que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa ouvir oração, que o Senhor possa operar milagres, que o Senhor possa fazer maravilhas, que o Senhor possa trazer um tempo de fome, colheitas sobre o teu povo, que quando tiver praga, o Senhor possa trazer livramento sobre o seu povo. Ah, meu irmão, eu continuo crendo na presença do Senhor sobre esse lugar, eu continuo crendo na presença de Deus sobre essa casa. Nós temos um lugar bonito, sim, o templo era bonito, porém o mais importante do que tudo isso aqui é que a presença dele é real aqui nesse lugar, a presença dele é notória, a presença dele é manifesta. Como é que eu sei disso, pastor? Eu sei porque você está sentindo assim como eu estou sentindo, assim como eu estou arrepiado aqui em cima desse púlpito. Eu sei que sentir a presença não depende de arrepio, mas de vez em quando também é bom e é legal. Assim como eu estou, eu sei que você também está aqui nessa quarta-feira da vitória. Pastor, como é que a presença dele é real nesse lugar? Nós acabamos de contar aqui alguns testemunhos, porque é ele quem faz, é ele quem age. No final de alguns cultos, pessoas vêm aqui sobre esse altar. O que é isso? É resultado da presença do Espírito Santo nessa casa. Ei, meu irmão, será que você pode adorar a essa presença nessa noite? Você pode me ajudar a adorar a presença do Espírito Santo nesse lugar? Será que você pode deixar um pouquinho as coisas de lado, as tuas preocupações, as tuas necessidades, o teu querer de ouvir uma palavra, mas em nome de Jesus, tire só alguns segundos, levante as tuas mãos aos céus, adore essa presença, porque ele é real. Por mais que você não creia e não acredite, a presença dele continua sendo real, ele continua se manifestando, ele continua se revelando, ele continua sendo o único Deus nos céus, na terra, não há outro igual a ele, e ele também continua sendo digno da nossa adoração, ele continua sendo merecedor do nosso culto, do nosso louvor. Por isso tributamos ele honra, glória, louvor, adoração, porque ele é merecedor. Você pode dar um glória a Deus a ele?
Aleluia! Senhor, se revela, se manifesta. Ouve a oração do teu povo nesse lugar, vai dizer Salomão no capítulo 6. Perdoa, Senhor, os pecados do teu povo. Quando eles se arrependerem, quando eles orarem, perdoa os pecados. Faça justiça, Senhor, contra os inimigos. Quando o teu povo te pedir orar, faça justiça. Senhor, opera maravilhas. Quando tiver fome, que o Senhor possa trazer sustento. Quando tiver pestes, que o Senhor possa dar livramento. Salomão está orando diante do povo, diante do altar, prostrado, de joelho, rasgando o seu coração. Que a tua presença seja real. É por isso que em Ageu capítulo 2, versículo 8, o profeta Ageu vai dizer, Deus usando a vida do profeta, ele vai dizer assim, ó: meu é o ouro e minha é a prata. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A primeira é essa aqui que nós estamos falando: ouro, prata, pedra preciosa, linhos finos. A segunda era de madeira. Era uma diferença gritante da primeira para a segunda que construíram, porque já não tinha mais recursos. Era outro tempo, era outra época, não tinha mais ouro, prata, não. Então era de madeira a maioria das coisas. Então os mais antigos que viveram esse tempo e viram o primeiro, eles estavam tristes na volta do exílio, porque eles conheceram o primeiro templo e viram que era monumental. O segundo era simples. Então aquilo ali abalou o coração deles. Eles ficaram tristes por causa disso. Então é nesse momento que Deus vai falar para eles, vai falar para o seu povo: ei, é como se Deus estivesse falando assim, ó, parafraseando: ei, calma, fiquem tranquilos. Vocês estão tristes porque não é igual ao primeiro? Porque o segundo é de madeira? Fiquem tranquilos. Meu é o ouro e minha é a prata. Eu não dependo do ouro. Eu não me manifesto por causa do ouro. Eu não me manifesto por causa da prata. Não, meu é o ouro e minha prata, tudo é meu. A glória da segunda casa, o ouro não vai ser igual não, a prata não vai ser igual não, a pedra preciosa também não vai ter não, linho fino também não, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque o Messias esperado vai estar naquele lugar, a presença dele vai estar naquele lugar. Ah, meu irmão, será que você pode me ajudar a adorar essa presença nessa noite? Ah, Espírito Santo, nós te adoramos nesse lugar. Nós te adoramos por causa do ar-condicionado, Senhor, muito obrigado por eles. Não te adoramos por causa dessa poltrona, muito obrigado por ela, Senhor. Não te adoramos por causa do telão do LED, muito obrigado por ele. Nós te adoramos porque Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és Deus sobre tudo, sobre todos. Foi o Senhor que morreu naquela cruz. Te adoramos porque o Senhor verteu o Teu sangue. Te adoramos porque o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Te adoramos porque o Senhor perdoou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas. Te adoramos porque o Senhor nos deu direito à salvação e à vida eterna. Te adoramos porque somos livres nessa noite. Não te adoramos por causa da nossa calça, da nossa blusa, do nosso tênis. Te adoramos, Senhor, muito obrigado. Mas acima disso nós somos livres. O Senhor pagou um preço por nós. Nós tivemos o pecado perdoado. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Se tiver condicionado ao Senhor a glória, se não tiver ao Senhor a glória também. Se tiver telão, ao Senhor toda a glória. Se não tiver, ao Senhor glória também. Se tiver som, nós te adoramos. Se não tiver som, nós te adoramos mesmo assim. Se tiver teclado, nós te adoramos. Se não tiver teclado, nós vamos te adorar do mesmo jeito. Com luz, nós vamos te adorar. Sem luz, nós também vamos te adorar. Com um templo bonito, aconchegante, nós vamos te adorar. Sem esse templo, se necessário for lá fora, nós também vamos te adorar. Na rua, na praça, no monte, independente
independente do lugar, como o Senhor falou, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é no Templo de Jerusalém, não, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, de dentro para fora, com o coração sincero, alegre, contrito. Ah, Senhor, nós te adoramos porque Tu és digno, porque Tu és Senhor. Não existe, como Salomão falou, Deus nos céus, nem na terra igual a Ti. Só o Senhor é Deus. O restante tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Outros estão de gesso, de madeira, mas nós não. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que está sentado no alto, sublime trono, vestido de poder, de glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aonde os serafins estão de eternidade em eternidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, independente da geografia, independente do ambiente, Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus. Chegamos no capítulo 7. Olha o que é que vai dizer o capítulo 7, irmão. Se você puder ler comigo os primeiros versículos, até o 3. Enquanto Salomão orava, o capítulo 7 diz: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Salomão termina de orar, a glória do Senhor enche toda a casa. A presença de Deus toma aquele lugar. Eles não conseguiam nem permanecer de pé, não conseguiam nem entrar de tamanha glória naquele lugar. Ah, irmão, eu continuo acreditando, eu continuo crendo na presença de Deus sobre esse lugar. Eu continuo crendo na manifestação do poder de Deus sobre esse lugar. Deus manifesta o seu poder, enche a casa com a sua glória, porque Deus nunca vai resistir a um povo no mesmo propósito. Deus nunca vai resistir a um povo no mesmo propósito, com um coração sincero e quebrantado. Eu creio que enquanto estamos aqui com o mesmo propósito, na mesma fé, com o nosso coração quebrantado, a presença dele se revela e se manifesta a nós. Eu quero declarar, enquanto você está aqui nesse lugar com o mesmo propósito, na mesma fé, com o teu coração aberto, com as tuas mãos levantadas, a presença do Senhor se manifesta a você, se revela a você, que você saia daqui impactado pela presença do Espírito Santo, que você saia daqui transformado pela glória do Senhor na sua vida, que você saia daqui animado, revigorado, que você saia daqui liberto, que você saia daqui diferente de como você entrou, pelo poder da presença do Senhor nessa casa. Capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus ouve e responde a oração de Salomão. É como se Deus estivesse dizendo assim para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu coração sincero, Salomão. Fica tranquilo, que esse lugar, essa casa, cumprirá o propósito para qual ela foi construída. Esse lugar
será lugar de adoração. Esse lugar será lugar de sacrifício. Esse lugar será lugar de manifestação da minha presença. Esse lugar será lugar de perdão. Esse lugar será lugar de justiça. Esse lugar será lugar de milagres. Esse lugar será lugar de resposta. Esse lugar será lugar de maravilha. Será que você está no mesmo lugar que eu estou nessa noite, irmão? Eu continuo crendo que esse lugar continua cumprindo o propósito para qual ele foi construído. Eu continuo crendo que esse lugar é lugar de resposta. Eu continuo crendo que esse lugar é lugar de milagre. Eu continuo crendo que esse lugar é de maravilha. Eu creio ainda que esse lugar é lugar de perdão. Eu creio que esse lugar ainda é lugar da manifestação da presença do Espírito Santo. Eu continuo crendo que esse lugar ainda é lugar do batismo com o Espírito Santo, onde ele se revela, onde ele se manifesta. Eu continuo crendo que esse lugar ainda é um lugar de adoração. Eu continuo crendo que esse lugar ainda é o lugar que Deus se inclina para ver o culto do seu povo, para ouvir a adoração do seu povo. Eu continuo crendo que ainda reunidos aqui nesse lugar, com o mesmo propósito, com a mesma fé, com o mesmo coração, ele se manifesta, ele se revela, como ele vai dizer no Salmo 123, verso 3, ali eu ordeno bênção e é lugar de vida. 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Verso 3, ali eu ordeno bênção e é lugar de vida. Eu continuo crendo que enquanto estamos aqui em unidade, com o mesmo coração, a bênção do Senhor nos alcança, a vida alcança a nossa casa, a nossa família. Eu continuo crendo em Mateus 18, aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Enquanto oramos, enquanto clamamos, milagres nos alcançam, portas se abrem, enfermidades batem em retirada. Deus vai aonde nós não podemos, faz aquilo que nós não fazemos. Ei, eu continuo crendo no propósito desse lugar, e por causa disso e dessa palavra, debaixo dessa autoridade, eu declaro que por causa da tua atitude, da tua ação nessa noite, de ter vindo para o culto da vitória, tem resposta dos céus sobre você, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Tem maravilhas para acontecer, tem milagres para acontecer, tem libertação, tem salvação em nome de Jesus, tem manifestação da presença do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É por isso que eu falo sempre, irmão, tem muitos lugares bons, tem muita coisa boa a ser feita, é verdade. Gosto de ir para a praia, gosto de ir no shopping, mas nenhum deles se compara a essa atmosfera. Como eu amo estar nesse lugar, como eu amo estar aqui com você e com a tua casa. Como é bom nos reunirmos aqui nesse lugar. Como é bom sentir essa presença. Como é bom poder levantar a nossa mão. Como é bom poder abrir a nossa boca. Como é bom poder derramar lágrimas aos pés daquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Como é bom reconhecer a grandeza desse Deus. Como é bom adorar a esse Deus. Como é bom estarmos aqui nessa atmosfera. Como é bom nós vivermos cada culto. É por isso que eu creio que esse lugar continua cumprindo o propósito para qual ele foi construído. Ele vai continuar cumprindo. Nós viveremos coisas maiores, nós viveremos coisas melhores. Você e a sua casa servirão ao Senhor nesse lugar. Tem milagres de Deus para a sua vida nessa casa. Tem maravilhas do Senhor. Tem libertação sobre a tua família em nome de Jesus. Tem boas notícias, tem surpresas, tem portas abertas, tem direcionamento, tem conforto, tem consolo, tem refrigério em o nome de Jesus. Todas as vezes que você chegar nesse lugar com o coração aberto, você vai sair daqui melhor, abençoado, e Deus vai ser glorificado. Aleluia. Você pode ficar de pé. Chegamos agora na mensagem. Eu vou deixar para outro dia.
Chegamos no 14. Se eu me humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Capítulo 7, versículo 14. Você pode dizer aí assim: a soberania de Deus, mais forte, vamos lá, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus responde a eles. Tá bom, Salomão, esse lugar será um lugar de adoração, de sacrifício, da manifestação da minha presença. Eu vou ouvir, eu vou responder. Aí chega no versículo 14: se o meu povo, esse se indica a condição, se o meu povo quiser, se o meu povo tomar as atitudes, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, se, indicando condição, eles fizerem isso, se humilhar não é ser humilhado pelo outro, como algumas pessoas interpretam, né? Os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados vão ser humilhados, irmão. Os que se humilham diante da potente mão de Deus, os que se humilham diante dele, aí Deus exalta. Se o meu povo se humilhar, só que se humilhar aqui não é de humilhação, não, é de reconhecer a ele, submeter e render a soberania de Deus, para quem reconhece, para quem precisa, para quem depende desse Deus. É isso aqui que significa se humilhar. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo depender de mim, se o meu povo reconhecer a minha soberania, se o meu povo orar, essa oração aqui é de confissão, declaração, de arrependimento, de pecado, se o meu povo reconhecer, se o meu povo confessar, se o meu povo buscar a minha face, não é um dia, não são dois, não, mas é uma vida diária, relacionamento, intimidade com Deus. Se o meu povo buscar na minha face, tiver relacionamento comigo, tiver sede da minha presença, como o salmista do Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Se meu povo buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, não é um dia, não são dois, não é um arrepio, uma emoção, não, mas é se converter dos seus maus caminhos, mudança de atitude, de mentalidade, deixar para trás, mudar a rota, viver um novo estilo de vida. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, aí ele libera 3 verbos: então eu ouvirei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo quiser, aí sim eu ouvirei dos céus. Se você quiser, você pode ter certeza que tem sempre um Deus disponível a ouvir a tua voz. Eu ouvirei dos céus. E quando Deus ouve, irmão, quando Deus ouve, você pode ter certeza que Ele responde. Quando Deus ouve, você pode ter certeza que Ele reage. Eu ouvirei dos céus. Ana orou, gerou um milagre. Ezequias orou, teve uma sentença e um decreto mudado. Você serve a um Deus que ouve as tuas orações. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo quiser, se o meu povo fizer, haverá sempre reação do Senhor sobre a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, por causa do teu posicionamento, por causa das tuas atitudes, por causa das tuas escolhas, por causa da tua mudança de rota, por causa do teu reconhecimento, por causa do teu clamor, Deus ouvirá as tuas orações. Deus ouvirá as tuas orações. Haverá milagre sobre a tua casa,
haverá sobrenatural sobre a tua família, em o nome de Jesus. Haverá portas abertas, haverá surpresas, em o nome de Jesus. Por causa da tua oração, haverá mudança de sentenças, de decretos, haverá bênçãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sararei a sua terra. Versículo 13, ele vai dizer sobre os fenômenos da natureza, sobre pestes. Ou seja, as tuas ações não refletem só em você. Você pode dizer isso? Diz assim, ó, as minhas ações, mais forte, vamos lá, as minhas ações não refletem só em mim, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu país e aonde eu chegar, através da sua vida. Sararei a sua terra. Quando nos posicionamos, irmão, quando fazemos a nossa parte, não acontece só em nós ou para nós, acontece em nós e através de nós, irmão. Nós temos o poder e a capacidade com o Espírito Santo de transformar a nossa casa, de mudar a nossa família, de impactar o nosso bairro, de impactar a nossa cidade, de impactar o nosso país, de impactar a nossa geração. E eu encerro declarando pelo poder dessa palavra e do nome de Jesus, em o nome de Jesus, aquilo que Deus fará em você, não vai ser só para você, será também através de você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu bairro, para a Barra da Tijuca, será impactada pelo povo da Devec Barra. Em o nome de Jesus, nós viveremos um avivamento, pessoas serão curadas, transformadas, libertas, salvas, vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, através daquilo que Deus fará na nossa história. Se você crer, você pode dizer um amém, você pode dar uma glória a Deus, um aplauso a Ele. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Curve a cabeça, ore comigo, interceda comigo. E eu faço um convite nessa noite muito especial. Por você que entrou aqui, ouviu essa palavra, participou desse culto. Essa palavra está aí queimando o seu coração. Porém, você nunca tomou essa decisão na sua vida. Você nunca aceitou esse convite que eu vou fazer aqui agora. Que convite é esse, pastor? Eu não estou te convidando para participar de uma igreja. Não estou te convidando para entrar numa religião. Não estou te convidando para fazer uma aliança com o pastor. Não. O meu convite nessa noite é para você que quer fazer uma aliança com esse Deus que foi ministrado nesse lugar. O meu convite nessa noite é para você que quer reconhecer a soberania de Deus, assim como Salomão fez. O meu convite é para você que quer perder o controle da sua vida, da sua história, e entregar na mão desse Deus que é grande, poderoso, soberano, fiel e tem um controle sobre todas as coisas. O meu convite é para você que quer entregar a sua vida a Jesus, ter os seus pecados perdoados, as suas dívidas pagas, o seu nome escrito no livro da vida. O meu convite é para você que quer ter a sua história mudada, a sua vida transformada. O meu convite é para você que a partir de hoje quer viver um novo tempo, uma nova história. Meu convite é para você que hoje quer convidar Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para morar contigo e habitar no seu coração. Se tem alguém nessa noite, eu queria te conhecer, orar e abençoar a sua vida. Levante a sua mão bem alta onde você estiver, para que eu possa lhe avistar daqui, orar por você e abençoá-lo. Você que nunca tomou essa decisão, você que nunca fez essa escolha, você que quer e você que precisa. Deus não invade o coração de ninguém, Deus não obriga ninguém a nada, toda decisão é pessoal, é individual, ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você, e tudo que Deus tem para nós é condicionado, como Ele vai dizer, e se o meu povo, condição, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, aí eu vou me revelar, aí eu vou me manifestar, aí eu vou entrar, aí eu vou fazer, aí eu vou agir. Então quem sabe, se tem alguém ou algumas pessoas nessa noite que querem tomar essa decisão, que precisam tomar essa decisão de entregar a sua vida a esse Deus nessa noite, ou quem sabe tem alguém aqui, por algum motivo,
se afastou dos caminhos do Senhor, você já foi de uma igreja, você já participou de tudo isso, sabe de tudo que foi feito aqui nesse lugar, porém alguma coisa aconteceu. Nós não estamos aqui para saber o que houve, mas para te dar uma nova oportunidade, para que você possa voltar rápido para os caminhos do Senhor. Se tem alguém também, levante a sua mão, que eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Se há alguém nessa noite, uma dessas duas classes de pessoas que precisa entregar a sua vida a Jesus, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor, você não precisa ter medo, irmão, você não precisa ter vergonha. A maioria de nós que estamos aqui nesse lugar, um dia levantamos as nossas mãos aos céus, abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida, e eu tenho certeza que nenhum deles se arrependeu. Como eu sempre falo e termino, não vou me prolongar mais, essa decisão é a melhor decisão que nós podemos tomar nessa terra. Por quê, pastor? Porque esse é o primeiro passo que tem o poder de transformar a nossa vida, mudar a nossa história na terra, mas também mudar toda a nossa eternidade. Então, se há alguém, eu pergunto pela última vez, que quer entregar a sua vida a esse Deus, que quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão, que eu vou lhe avistar daqui, vou orar por você, abençoar a sua vida. Se há alguém, em nome de Jesus, eu pergunto mais uma vez, vou insistir mais um pouquinho, que quando Deus manda insistir, provavelmente existe alguém aqui nesse lugar. Então vou pedir para o louvor 30 segundos tocar um refrão. O Lucão vai cantar um refrão. Se é com você que o Espírito Santo está falando, se alguém a última vez, faça um sinal assim, levante a sua mão, erga a sua mão alto. Se não há, ou se há, que o Senhor te conceda outra oportunidade, que você tenha uma continuação de semana abençoada, de paz, de alegria, de prosperidade, de boas notícias, de surpresas. Que essa seja a melhor semana da sua vida até aqui. Tem presente ali para as mulheres, é isso? Só para a mulher? Ali no final para as mulheres tem um presente para você. E os amigos aqui, o amigo, a nossa irmã que está nos visitando, lá na frente, na entrada, do lado esquerdo, tem um cafezinho lá preparado para vocês, tá bom? Para a irmã, para o amigo, não é isso? Tem dois aqui, são dois? Tá visitando? Isso. Lá na frente, do lado esquerdo tem um cafezinho, tá pago já, tá bom? Paguei. Só para os visitantes. O restante é na cafeteria, que a Flávia tem que pagar a conta aí. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine em nossos corações agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém, que você vá em paz.